Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Sextou, 11 de abril, isso mesmo, véspera do jogo do Botafogo contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, né? Programão de sábado, eu adoro quando é assim, joguinho sábado, 4 da tarde, porque a gente, né, já acorda no sábado feliz, que é dia de jogo do Botafogo, assiste ali num horário tranquilaço, né? Ao contrário da semana passada, que foi 9 da noite a partida. Horário perfeito para mim. E depois, com a vitória do Fogão, se Deus quiser, a gente curte o decorrer da rodada, né? Fica ali curtindo, dando uma paquerada nas outras partidas, ou não, né? Ou deixa quieto ali, mas enfim. Jogo sábado, 4 da tarde, eu adoro particularmente. Galera, vamos começar falando aí da Europa, né? Thiago Almada, que ainda é jogador do Botafogo, diga-se de passagem, brilhou ontem no empate em 2-2 com o Manchester United. O Almada fez um gol de falta, né? Ao meu ver, foi aquela falta assim que o cara cobra para ver se alguém resvala na bola e entra, né? Mas acabou que passou por todo mundo e teve ali, né, o destino, o fundo das redes do goleiro do Manchester United, né? Então, belo gol de falta do Almada. Depois o Manchester United virou a partida e no finzinho do jogo o Almada iniciou a jogada que gerou, né, aliás, um belo gol de empate em 2-2. Semana que vem tudo ficou para o Old Trafford, na próxima quinta, a decisão da vaga aí das quartas de final, né, da Liga Europa entre Lyon e o Manchester United. Falando em Manchester United, né, o dono, né, do Manchester United, o senhor Jim Ratcliffe, assistiu a partida ali das tribunas, ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que John Textor, né? Dono também do Lyon, né? Então, o Textor, a gente, além de tudo que a gente fala aqui, né, de tudo que ele tem feito pelo Botafogo, com certeza um cara muito bem relacionado, e o que facilita muito justamente todas essas negociações, business, enfim. O Textor, que ainda tem o desejo, inclusive, de ter uma equipe lá na Premier League, né? Tem o Crystal Palace, mas ele não é um acionista majoritário, né? A ideia dele é tornar-se dono de uma equipe, como eu disse, né, com pelo menos 51% aí das ações. Então, o Almada muito bem, né? Segue jogando bem, ele que atuou os 90 minutos, né? Jogou a partida toda o nosso Almadinha, né? Galera, o Botafogo Sub-19 encerrou ontem sua preparação no Newton Santos, visando a disputa da Dallas Cup, né? A gente já tem acompanhado aí nos 2 últimos anos o Botafogo participando da Dallas Cup. Esse será o 3º ano e o técnico do Sub-20, o Rodrigo Belão, irá viajar para os Estados Unidos, comandar a equipe, né? Inclusive ele deu declarações ao Botafogo TV, falando da importância, né, do Botafogo, mais uma vez, jogar esse campeonato, que conta com equipes como o Real Madrid, né? O próprio, está no grupo do Botafogo, o Eintracht Frankfurt, e além do Newcastle da Inglaterra e do São Paulo, né? Então um campeonato aí muito importante. O Botafogo estreia nesse domingo, 15h30, transmissão da Botafogo TV contra o time da casa, o FC Dallas, tá? Então, primeiro desafio aí para a garotada do Sub-19. Um dos destaques da equipe é o Kaique, né? Kaique estará lá reforçando o time aí do Fogão na Dallas Cup, beleza? Pessoal, ontem foi dia da reunião semestral da SAF do Botafogo. Foi realizado num hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, né? Uma reunião para funcionários do clube, que normalmente direciona, né, das diretrizes do próximo semestre, né? Objetivos, estratégias, ou seja, tudo que uma grande empresa faz. O Botafogo hoje, que é gerido como empresa, né, tem feito já alguns semestres, né, esse tipo de planejamento, visando o próximo ciclo de 6 meses, tá? O tema foi ambição. Claro que num telão ali gigantesco foi lembrada a nossa campanha de 2024, Brasileirão, Libertadores, mas seguimos com ambição de continuar no topo, né? Aquilo que sempre a gente fala, né? Manter-se no topo é até mais difícil do que chegar lá, e essa é a missão do Botafogo, como clube, né, em geral. Claro que o resultado final, o que a gente vê,
é no campo, né? Os jogadores, os títulos, as vitórias, os gols, mas toda uma equipe de funcionários que a gente às vezes até desconhece, né? Que existem tantas pessoas fazendo o Botafogo hoje em dia. E aí, claro, passa por equipe de marketing, equipe da própria Botafogo TV, né? Comunicação, financeiro, né? O Botafogo hoje é gerido como uma empresa. A Maia já aprontou de tudo aqui hoje, agora ela quer aparecer no vídeo. Dá um oi aqui pra galera, né, Maia? Você tá demais hoje, né? Nem penteou seu cabelo, tão bonito. Ai, Maia, você é demais. Eu não consigo nem brigar com você, até quando você apronta. Participaram dessa reunião, né? Obviamente o nosso CEO, Tairo Arruda, foi o cara que abriu ali os painéis de discussão, né? Tivemos um convidado especial, um ex-jogador da seleção brasileira, campeão do mundo, né? O Gilberto Silva, a gente lembra, 2002, né? Era ali um dos volantes da equipe do Filipão, e o Gilberto Silva falou sobre a questão de, mesmo depois de aposentado, uma carreira brilhante na Europa, na Inglaterra, campeão do mundo, como manter-se no topo, né? Como manter-se no topo, tem tudo a ver aí com essa proposta. Do grupo atual participaram Marlon Freitas, Gregory, o Alex Telles e também o nosso Mister Renato Paiva também deu uma palavrinha lá nessa reunião. Muito legal, né? Porque acaba também integrando todas as partes ali do clube e aproxima, né? Os jogadores nem sempre eles têm esse acesso ali ao pessoal que faz o clube nos bastidores, então também é uma oportunidade para isso. É um evento muito bem organizado, né? E falando em organização, né? Foi destacado também a cultura organizacional do clube. Cada termo, né, que a gente até se enrola para falar. O Tairo Arruda destacou isso justamente do novo Botafogo estar organizado fora das 4 linhas para que o resultado ocorra como, graças a Deus, tem ocorrido. Beleza? Galera, vamos falar então agora da janela. Hoje é o último dia, vocês sabem disso. Estou falando aqui todos os dias da semana e o Botafogo ainda não conseguiu fechar nem com zagueiro, nem com meia, né? São os alvos aí do Botafogo nessa janela doméstica. O GE, no entanto, trouxe uma luz no fim do túnel, dizendo que o Botafogo, desde que se tornou SAF, tem tido uma tradição de trazer ali no último minuto, no apagar das luzes, né, aos 46 do segundo tempo, fechar com os jogadores. Foi assim com o Tietê, foi assim com o Diego Hernandes, foi assim com o PR, enfim, vários exemplos de jogadores que o Botafogo, Alex Telles, né, que eu acabei de citar, também foi assim. Então existe essa tradição do Botafogo ali na última hora conseguir fechar. Tomara, né? Tomara. No momento a situação não está das mais fáceis. O Botafogo tentou o Cauli, não teve sucesso. Tentou o Cristaldo do Grêmio, não teve sucesso, né? E com relação a zagueiro, por conta do problema do Bastos, o Botafogo tentou o Abner do Juventude. Situação muito difícil, já contei aqui para vocês. Gustavo Martins do Grêmio, talvez seja o nome aí mais acessível, mas o Grêmio também está fazendo o jogo duro, né, para liberar o zagueiro Gustavo Martins. E ontem o Botafogo partiu para cima, né, no bom sentido, do Palmeiras, para contar com o jogador, o Naves, né, o Kaique, mais um Kaique, o Kaique Naves, né, entre o Botafogo e o jogador, tudo certo, né? Inclusive o Jorge Nicola revelou que o Naves ganharia 85% a mais do seu salário atual. Hoje ele ganha 150 mil no Palmeiras, passaria a ganhar 280 no Botafogo, né? Então uma bela proposta para o jogador, mas, por outro lado, o diretor de futebol do Palmeiras, o Anderson Barros, segundo o Jorge Nicola, não está nem atendendo as ligações do Diogo Silva, que é o empresário do Naves, né? O Naves é um zagueiro que não é dos mais altos, né? Tem 1,82 m, ele é nascido em Santos, né? E vai fazer 23 anos agora, no dia 8 de maio, está pertinho de fazer 23 anos. Dentro do elenco do Abel, o Naves é a última opção de zagueiro. Tem o Gustavo Gomes na frente, quem mais? Tem o Murilo, tem o Bruno Fux, que atuou contra a gente na primeira rodada, né? Entrou durante o jogo. Tem o Mikael, que também atuou. Então são zagueiros
lá do Alviverde, que estão na frente do Naves, mas existe uma pressão muito grande sobre a própria Leila, né, de não negociar um jogador com o Botafogo. O Palmeiras topa negociar? Até topa, só que tem um probleminha, né? Já tenho falado aqui para vocês. O Palmeiras quer a venda imediata do jogador. E a proposta do Botafogo para o clube paulista é a seguinte: empréstimo do jogador e obrigatoriedade de compra, mas só no final do Campeonato Carioca de 2026, ou seja, daqui a exatamente um ano, né? E aí seria o passe fixado em 5 milhões de euros, tá? Justamente por aquilo que eu venho falando. O Botafogo hoje, que eu acabei de falar de organização, ele tem todo, né, uma programação de pagamentos, e nessa janela especificamente o Botafogo não quer gastar mais nada, né? Já gastamos o que tinha que gastar no início do ano, estamos nos preparando para a janela de junho, né? Então o Botafogo nesse momento está optando por essa questão do empréstimo gratuito, mas aí se o Palmeiras topar, o Botafogo paga lá em fevereiro, março do ano que vem os 5 milhões, só que o Palmeiras não quer, né? Ninguém quer, né? Todo mundo quer cash na hora, é óbvio, né? Então, vamos ver, estamos indo aí então para esse dia decisivo. Quero que você comente embaixo se você acha que o Botafogo vai manter essa tradição de surpresas, né? E conseguir fechar, né, com algum jogador hoje. Claro que num cenário ideal, né, para o Renato Paiva e para a gente, seria o Botafogo conseguir trazer 2 jogadores, né, um zagueiro e um meia. Por enquanto, até o momento que eu estou gravando, não temos essa certeza, mas pode ser que eu acabe de gravar e as notícias comecem a pipocar, né? Pipocar, me lembrei do Palmeiras, né? Galera, deixe seu like, faça seu comentário, é muito importante, porque assim a plataforma do YouTube, né, recomenda o canal Botafogo Digital para mais botafoguenses. É muito louca essa métrica, né, como que funciona aqui a plataforma, porque tem vídeos, às vezes, que eu fico assim, poxa, esse vídeo aqui vai bombar, e ele não acontece. Por outro lado, tem vídeos que às vezes eu acho até que, né, assim, não tem grandes novidades, e acaba tendo uma resposta bacana do público. Então é muito difícil entender, né, como é que é hoje em dia essa questão toda de engajamento, né, enfim, essa métrica, né, aqui do YouTube. O que eu posso pedir e peço aqui todo dia para vocês é para dar essa moralzinha do like, não custa nada, comentar aqui embaixo, porque aí ajuda demais. E também, olha essa carinha aqui de quem acabou de acordar com esse cabelinho aqui de sexta-feira. Tamo junto, galera. Abraço, fogão sempre. Maia?